Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, eu estou gravando esse vídeo para responder algumas perguntas a respeito do meu último vídeo, né? Que já era também um vídeo para responder perguntas. Mas à medida que a gente vai aprofundando no entendimento da crise, é natural que surjam muitas dúvidas. E a gente precisa tentar pelo menos responder as perguntas que são mais pertinentes e que acredito, né, que estão afligindo a muitos católicos nesse momento, né? Porque quanto mais se conhece a crise da igreja, mais se percebe, né, a gravidade da situação que a gente vive no mundo hoje. Esse meu apostolado eu iniciei acho que há uns 2 anos, né? Então, para quem está chegando agora, seria importante procurar assistir às aulas do canal, né? Sobretudo do curso chamado Prometeu Moderno, que é baseado no livro do padre Álvaro Calderon, da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, chamado Prometeu, a Religião do Homem. Ali eu procurei fazer uma síntese bem didática sobre a religião que foi implantada na Igreja Católica através do Concílio Vaticano II. Quando o Papa Paulo VI disse que por alguma fresta a fumaça de Satanás havia entrado na Igreja, ele não estava falando da teologia da libertação, pode ter certeza disso. Isso foi o que disse o Bernard Kister. Na realidade, o Papa Paulo VI acabou dizendo uma verdade, né? Ele próprio foi um dos que permitiram a abertura dessa fresta, né, pela qual entrou a fumaça de Satanás. E a fumaça de Satanás é a nova doutrina. A nova doutrina, essa doutrina que na realidade é a voz do dragão, né? Não é por acaso que o Apocalipse fala da segunda besta, que tem chifre de cordeiro, ou seja, ela está, né, é a igreja verdadeira, mas a doutrina não é mais a doutrina verdadeira. É a voz do dragão. Tem chifre de cordeiro, tem verdadeiro sacerdócio, mas não é a religião de Cristo. Então o problema que nós temos aqui com o Concílio Vaticano II não é o problema de uma nova igreja, de uma outra igreja. A igreja continua sendo a igreja católica. O padre Calderon faz mais ou menos também essa analogia no livro, falando de um corpo que está doente, né? Está infectado com câncer. E esse câncer, ele tende a crescer e matar esse organismo. Na realidade, se pode comparar a religião do Concílio Vaticano II a esse câncer dentro da igreja. A igreja permanece, mas a doutrina é o câncer, que visa matar a própria igreja. Nós sabemos que isso não vai acontecer porque a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo é de que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Então, respondendo aqui a algumas perguntas, e eu acho que vai ser muito interessante, né, a gente respondendo essas perguntas e aprofundando no conhecimento da crise da igreja. Aconselho também a leitura, né, do livro do padre Matias Galdron, da Fraternidade Sacerdotal São Pio X também, falando sobre a crise na igreja, o catecismo da crise da igreja. É muito didático, né? É um catecismo como o de São Pio X, de perguntas e respostas. Já aqui antecipando também, né, uma outra questão que meus alunos colocaram, né, no nosso grupo de alunos de História, né, sobre essa questão das aulas, né, que foram vinculadas no Centro Dom Bosco pelo presidente do Centro Dom Bosco, o senhor Pedro Afonseca, sobre o catecismo da crise na igreja, né. O senhor Pedro Afonseca, ele trata muito bem do tema da crise na igreja, do catecismo, até um determinado ponto. Daí para diante, ele passa a fazer uma espécie de contorcionismo para querer enquadrar Monsieur Lefebvre numa espécie de hermenêutica da continuidade mitigada, ou seja, dizer que
Monsieur Lefebvre dizia que, sob a luz da tradição, se pode ler os documentos conciliares. De fato, isso é verdade, mas Monsieur Lefebvre dizia isso como uma espécie, né, de advertência, porque tudo que é mais próximo da verdade, mas contém mentiras, é mais perigoso, né? Uma nota falsa, ela é tanto mais perigosa quanto mais próxima da verdadeira, né? Então, quando eles fizeram a doutrina do Concílio Vaticano II, né, essa nova religião, a religião do homem, eles tinham que disfarçar ela de alguma maneira para que ela parecesse católica. No meu curso do Prometeu Moderno eu explico isso, né? Eles não queriam deixar de ser católicos, mas eles deram uma outra nota à catolicidade. Vejam bem, segundo eles, né, a Igreja de Cristo não é a Igreja Católica. A Igreja Católica faz parte da Igreja de Cristo. Então aqui existe uma diminuição do conceito de igreja, né, dentro da Igreja de Cristo. E existe uma diminuição ainda maior quando eles tratam de reino de Deus, né? Então, o reino de Deus seria para eles como uma semente que está ali embaixo da terra, né, e ela vai germinar, ela vai germinando. O primeiro broto desse reino de Deus, né, seria a Igreja Católica. A Igreja Católica, então, seria católica justamente por ser ela, né, a que teria essa missão, por isso católica, universal, né, para o mundo todo, né, de anunciar esse reino de Deus. Esse reino de Deus que está embaixo da terra. E que, ao mesmo tempo, ele é transcendente e imanente. Ele é imanente porque ele está em todos os homens. Então o reino de Deus é algo inerente à própria natureza humana que ansia e deseja possuir uma religião e um Deus, né, para cultuar. É por isso que eles põem a cultura acima da religião, porque segundo eles, né, a religião é um produto da cultura do homem, porque todo homem necessita de uma religião e necessita de um Deus. Esse Deus que o homem necessita é uma projeção do próprio homem devido à sua necessidade. O homem projeta de si para fora, né? Esse é o chamado imanentismo. Por quê? Porque aí entra o outro princípio chamado princípio agnóstico. Agnóstico quer dizer sem conhecimento. Isso é fundamentado, né, na filosofia, né, de Immanuel Kant, dos fenômenos, né, e do subjetivismo, segundo a qual nós não podemos conhecer as coisas verdadeiramente como as coisas são, senão através dos fenômenos que elas apresentam a nós, através das suas aparências, e a partir daí nós concluímos, ou subjetivamente, porque essa conclusão parte do sujeito e não do objeto, né? Não é o objeto que demonstra para nós exatamente o que ele é, mas sim uma interpretação que o sujeito aplica àquilo que os fenômenos são, na medida que os fenômenos ou as aparências são transmitidas para os nossos sentidos. Então, segundo essa filosofia, é impossível que o homem tenha conhecimento das coisas, né? Por isso é que é chamado agnosticismo. Se aplicando isso no campo religioso, né? Ou seja, o homem também não tem como ter conhecimento de Deus. É impossível ao homem ter algum conhecimento de Deus. Logo, o conhecimento que o homem vai ter de Deus parte do próprio homem. Então é o homem que projeta um Deus para que ele possa crer. E isso vai se dar para todos os homens em todas as épocas e em todas as culturas. Por isso é que eles são, né, ecumênicos no sentido amplo, né? Ou seja, todas as religiões são positivas, são boas, né? Menos a verdadeira, né? Menos a verdadeira. Menos a verdadeira porque a verdadeira diz o contrário disso. A verdadeira diz que só existe uma religião verdadeira e que essa religião não é imanente, ela não parte do homem, ela é transcendente, é Deus que revelou para o homem. Então essa eles não podem aceitar. Então, mas eu falava do reino, né? Então, segundo eles, essa igreja só é católica porque ela vai anunciar esse reino, que é imanente, que está no próprio homem, que é transcendente também, porque ele ainda virá. Ele ainda virá. E a religião católica nunca ensinou isso. Segundo a religião católica, o reino de Deus é
a Igreja Católica, né? É a Igreja Católica. Ela não está anunciando um reino que virá e nem diz que um reino é imanente. Bom, entendido isso, vamos passar aqui as perguntas, né? A primeira pergunta aqui do João Vitor Correia. Ele pede para eu comentar um pouquinho sobre essa questão da democracia. Então, existem formas de governos que são lícitas, que são boas, porém, dessas formas de governo decorrem formas degeneradas, né? Ou seja, essas formas de governo que são boas, que são legítimas, elas tendem com o tempo a se degenerar, isso em função do pecado original. O que começa bem, né, com o tempo vai se degenerando. Nós podemos ver isso na história dos antigos gregos, né? Então, a primeira forma de governo, que é a forma legítima e é a melhor, é a monarquia. Monarquia significa, né, governo de um. Então você tem um homem, né? Da Grécia Antiga, vejam minhas aulas de história sobre, né, a cidade antiga e vocês vão ver isso, né? Porque a primeira coisa importante no mundo antigo era a religião e não a cultura, né? É o contrário do que dizem os modernistas, né? Na realidade, a cultura é que é um produto da religião. Sempre foi assim. No mundo antigo era evidente isso, né? Então, o rei, ele antes de mais nada, ele era um sacerdote, né? Ele, antes de ser um rei, ele era o rei da sua casa. Ele era o sacerdote da sua casa. Eles tinham, né, o culto ao fogo, né? A religião dos mortos, a religião do fogo sagrado do lar, né? Então, ele era um pater, um chefe de família, que mais tarde vai se tornar um chefe de uma tribo, né? E depois de uma frátria e finalmente de uma polis. Mas começa como um chefe religioso, né, com uma função sacerdotal. A função sacerdotal é fazer oferendas, né, cuidar do fogo sagrado e tal. Depois sim, vai se tornar o rei, né? Então aí forma-se a monarquia. Esse fenômeno acontece em todas as partes do mundo, né? Primeiro partindo da religião, para depois se tornar um chefe político, né? Então a primeira forma de governo é a monarquia. A monarquia, ela com o tempo, né, ela tende a se degenerar. Ela vai se degenerando até chegar ao ponto, né, em que você vai ter um homem governando, mas esse homem que governa, ele já rompeu os vínculos com a religião, porque enquanto se mantém os vínculos com a religião, mesmo no paganismo, esse único homem que governa, ele governa visando o bem comum, porque ele tem um princípio religioso acima de tudo. Entende? Quando esse vínculo religioso é rompido, e você tem um homem que já não governa mais para o bem comum, governa para si mesmo, para o seu próprio bem e para os seus interesses pessoais, aí nós temos uma degeneração da monarquia que vai se transformar em uma tirania. É muito comum as pessoas hoje confundirem tirania com ditadura. Ditadura é uma outra coisa, né? E nem toda ditadura é uma tirania. Toda tirania é uma forma degenerada e ilegítima de governo. Seguindo essa sequência histórica, é necessário que a ditadura chegue ao fim, né? Porque chega um ponto que há uma reação contra a ditadura. E, nesse momento, vai se formar o chamado governo dos melhores. Então você vai ter um grupo de homens que vão governar. Um grupo de homens. E essa forma de governo é chamada de aristocracia. É o governo dos bons, o governo dos melhores, né? Também é uma forma legítima. Aqui você não tem mais um homem governando. Você tem um grupo de homens, mas ela é legítima enquanto esse grupo de homens governa para o bem comum. Agora, assim como a monarquia degenera para uma tirania, a aristocracia degenera também, por sua vez, em uma outra forma de governo espúria, ilícita, ilegítima, que é chamada de oligarquia. Então, o princípio, né, é exatamente o mesmo fenômeno que ocorre com a tirania. Só que agora você não tem um homem governando, você tem um grupo de homens que governa para o seu próprio interesse.
Um exemplo é o Brasil. O Brasil sempre, né, sempre foi assim, desde o fim, né, da monarquia, com a proclamação da República. O que nós tivemos sempre foi governo oligárquico, sempre. Né? São grupos que governam para o seu próprio interesse. Então vocês já vão vendo aí, né, como é falsa a história da democracia. A terceira forma de governo é a democracia, que já é uma degeneração desse processo, né, mas ainda assim legítima. Porém, a democracia, e é aqui que eu respondo a pergunta do nosso amigo, né, João, é que a democracia antiga era uma coisa e a democracia moderna é outra coisa. São coisas completamente diferentes. A democracia antiga era uma democracia direta. Para exercer os seus direitos, né, numa cidade, então aqui nós estamos falando de uma polis, de uma cidade pequena com poucos habitantes, né, nada parecido com a cidade de São Paulo, né, com uma metrópole como nós temos hoje, né, onde seria impossível a aplicabilidade do sistema democrático conforme era na antiguidade. Então você tem uma população reduzida. E nem todos os habitantes dali, dessa polis, eram cidadãos. Então, ou seja, para exercer direitos democráticos era necessário ter a cidadania. A cidadania era baseada na ideia de desigualdade. Não é como hoje, né? A ideia de desigualdade. Então havia desigualdade entre homens e mulheres. São desigualdades naturais queridas por Deus, né? Então, para ser cidadão, por exemplo, a democracia em Atenas, né, que é a clássica, né, para ser cidadão em Atenas era necessário que fosse um homem maior de 21 anos de idade. Cidadão significava ter nascido na cidade de Atenas e ser descendente dos atenienses. É lógico, né, porque isso estava ligado à religião. Ou seja, você precisava ter na sua família os paters, né, aqueles que cuidavam da religião, que em função dessa religião é que vai haver a polis, né? É que vai haver essa cidade. Então, por isso, o fundamento, né, básico do direito de cidadania na democracia antiga era a religião, ou seja, o culto aos deuses da cidade. Você, para ser cidadão, você tinha, né, que prestar culto aos deuses da cidade. Os deuses, né, aos seus mortos, né, cada família prestava culto aos seus mortos, e é o deus principal, né, da cidade, né, o deus principal lá onde tinha o fogo chamado Pritaneu, que era o fogo do deus principal protetor da cidade antiga. Então a democracia estava muito ligada a isso, né, estava muito ligada a essas raízes religiosas, a democracia antiga. A democracia moderna, ela não é direta, porque na democracia antiga os cidadãos participavam diretamente, né, das decisões políticas em assembleias que eram feitas na praça, né, as praças eram chamadas de ágoras. Então ali os cidadãos faziam, né, as suas deliberações diretamente. A democracia moderna é um simulacro. Por quê? Porque primeiro que não é direta, ela é representativa. Então, o cidadão ele não participa de nada, ele vai eleger, né, alguém que vai representá-lo. Nós sabemos que ele elege alguém que não representa nada, representa uma quinta coluna que existe dentro do Estado, que é chamada maçonaria, né? Maçonaria ela vai cooptando, né, os elementos da sociedade através de convites, né, para que ingressem na seita secreta. E a partir daí você tem um Estado dentro do Estado. Você tem pessoas comprometidas com os interesses da maçonaria e não com os interesses das pessoas que os elegeram. Uma grande farsa, um grande simulacro. Outro ponto é a ideia, né, de igualdade, ou seja, a ideia do sufrágio universal. Todos têm direito a um voto, né? Não importa se você é um cidadão honesto, se você é um cidadão desonesto, né? Não importa se você professa a religião verdadeira ou uma religião falsa, né? Imagina na Grécia Antiga, né? Você dá direito à cidadania a um estrangeiro, por exemplo, né? Que era inimigo, né, da religião daquela cidade, né?
Isso é muito grave. Isso é muito grave, né? E é o que acontece na democracia moderna, né? Com essa ideia de igualitarismo, né? Então você tem pessoas que, inclusive, né, não, além de não serem cristãos, em um país que é cristão, além de não serem cristãos, continuam trabalhando para os interesses do seu próprio povo. E essas pessoas chegam aos cargos de maior poder. Né? E além de tudo isso, né, a democracia moderna se baseia numa ideia falsa. Aconselho a leitura da encíclica, né, do Papa Leão XIII, Libertas, né, quando ele vai dizer isso, né, que é a ideia de liberdade de consciência. A liberdade de consciência é posta, né, como uma espécie de deusa, né, sendo que o que é livre no homem não é a consciência. A consciência é a nossa capacidade de reflexionar as coisas. Né. O que é livre no homem é a sua vontade. Né? É através da vontade que a gente exerce o livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio não é liberdade de consciência, como eles querem fazer parecer que é. Né? Vista da maneira como eles veem a liberdade de consciência como uma espécie de deusa, a liberdade mais perfeita, segundo eles, é a liberdade da maioria. Né? Então, por isso é que eles vão pregar o sufrágio universal. Mas isso é uma farsa, porque a liberdade de consciência da maioria não é livre. Primeiro, porque, né, não existe liberdade de consciência. Segundo, que através da manipulação midiática se exerce um controle sobre as opiniões. Né? Então, a democracia moderna não é como a democracia antiga. Né? A democracia moderna está mais para uma coisa degenerada, que favorece a oligarquias, a grupos específicos, né? E quinta coluna. Muito bem. Então, por isso é que a democracia moderna ela não é legítima, né? Ela é ilegítima. Quando Santo Tomás fala de democracia, ele está falando da democracia no sentido antigo, né? Até porque a democracia moderna ela só vai existir pós-Revolução Francesa, né? Finalzinho do século XVIII para o século XIX. Bom, próxima pergunta, feita pela Janete, né? Janete Barbosa. Ela diz assim: professor, fui à Santa Missa semana passada e o padre disse que o sacrifício é nosso. O vinho e o pão são frutos do nosso trabalho e o sacrifício é nossa vida com a nossa labuta apresentada diante do altar. É exatamente isso que é a Missa Nova e o Mistério Pascal. Ou seja, não é o sacrifício, a renovação do sacrifício do Calvário, né, para a nossa redenção, e é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Na Missa Nova, né, como a Missa Nova ela é antropocêntrica, ela é um culto ao homem, você tira nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo passa a ser, né, uma espécie de modelo de divinização que o homem vai alcançar, todo homem vai alcançar, né, essa divinização. Por isso a Missa Nova é uma celebração, é uma festa, uma comemoração, e o sacrifício que se apresenta na Missa Nova não é o sacrifício redentor de Nosso Senhor. É como disse o padre aqui, né, é o sacrifício representado pelo trabalho do próprio homem. Isso daí era feito, né, na antiga sinagoga, na época do exílio da Babilônia, porque o povo, né, judeu, o povo de Judá, tinha sido exilado, eles tinham perdido, né, o seu reino em Jerusalém e o seu templo, que havia sido destruído por Nabucodonosor. Então, sem templo e sem, né, sacerdócio, não pode haver sacrifícios. Então, eles não faziam sacrifícios mais. Então, eles faziam essas celebrações nas casas de orações, né, as sinagogas, onde eles ofereciam o sacrifício, é o chamado, né, sacrifício eucarístico, é o sacrifício espiritual, mas não é o sacrifício, na época da Antiga Aliança, fazia sacrifício de expiação dos pecados oferecendo animais. Deus aceitava porque preparava esse povo para o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que aboliria esses sacrifícios de animais, né? A partir de então, né, os sacrifícios de animais são abomináveis diante de Deus, né?
O único sacrifício agradável a Deus é o sacrifício da Santa Missa, que é a renovação daquele sacrifício da cruz. Mas como na época do exílio da Babilônia, né, o Messias ainda não tinha vindo, então eles faziam um sacrifício eucarístico, sacrifício espiritual, e o que eles ofereciam era o fruto do trabalho do homem. Né? É o pão, né? O vinho. A missa nova, ela vai fazer exatamente como fez Martinho Lutero, como fazem os protestantes. Eles vão retomar, né, esse rito do sacrifício eucarístico, que por isso é que vai dar mais importância, né, à Quinta-feira Santa do que à Sexta-feira, porque na sexta acontece o sacrifício, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na Quinta-feira Santa, Nosso Senhor fazia a ceia, né, tal qual se fazia na comemoração da Páscoa, chamado sacrifício eucarístico, conforme eu descrevi aqui, do pão e do vinho. Mas terminado essa ceia que Nosso Senhor faz na Quinta-feira Santa, assim que termina, Nosso Senhor faz a missa, institui a missa. Então a missa católica não tem nada a ver com aquilo que os judeus celebram. Né? Então isso também é uma forma de judaização e é uma forma, né, de fazer essa religião voltada exclusivamente para o homem. Terceira pergunta, Verdade Liberta. Ela diz assim: bom dia, professor. Antes de mais nada, quero agradecer por suas aulas. Eu que agradeço, viu? Elas me trazem conhecimento, mas ao mesmo tempo me trouxe desconfiança em vários católicos que até então eu confiava. Professor, me oriente numa questão. Eu não sou católica, não fiz comunhão. Na verdade, me converti há pouco tempo. Então, minha amiga, veja bem, o fato de não ter feito comunhão não significa que você não é católico. Para ser católico, você precisa ser batizado, né? E o batismo precisa ter, né, a matéria do sacramento, né, que é a água, precisa ter a forma, que são as palavras, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E precisa ter a intenção de fazer aquilo que a igreja sempre fez. Né? O que acontece com as mudanças de ritos, né, que o Papa Paulo VI fez em 1968, com relação ao batismo, por exemplo, né, foi que ele tirou os exorcismos. Toda criança, quando ela nasce, né, ela nasce sob a marca do pecado original. Isso foi assim por causa do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Né? Adão, ele recebia a graça de Deus. Né? Deus dava a graça a Adão. Por isso é que Adão não estava em estado de natureza pura. Né? No paraíso, ele recebia esse influxo da graça. Deus preparava ele, né, para depois ele ter a visão de Deus, a visão beatífica, né? Sem precisar passar pela morte. Né? E essa graça que Deus transmitia a Adão seria passada por geração, ou seja, os filhos de Adão receberiam também, seus netos, etc, etc, até chegar em nós. O problema foi que com o pecado original, né, Adão perdeu esse influxo da graça. E em vez de transmitir para os seus filhos a graça de Deus, né, ele passa a transmitir por geração o pecado original. Então todos nós que nascemos, né, nós nascemos de certa forma inimigo de Deus, porque nós não temos a graça de Deus. Né? E é por isso, então, que no rito antigo, né, do batismo, a criança ela não entrava na igreja. Primeiramente, ela tinha que fazer um exorcismo. Tinha que fazer um ritual de exorcismo, né, porque era necessário, né, que te quebrasse nela essa influência de Satanás, porque o pecado original faz com que a gente fique mais, né, sob a influência de Satanás e afastado de Deus. Então precisa do exorcismo e só depois entra na igreja para fazer o batismo. Né? Paulo VI tirou os exorcismos. Né? Por que razão? É estranho, é muito estranho. Então, quando você procura um padre tradicionalista, né, ele vai fazer esse complemento do batismo. Ele vai fazer esse complemento que são os exorcismos. Né?
Mas se você for batizada, mesmo na missa nova, né, e ainda, né, o batismo é um sacramento tão importante que não precisa ser um padre para fazê-lo, né? Mesmo o batismo de algumas seitas protestantes são válidos também, porque eles roubaram da igreja. É como um carro que é roubado, né? E ele não perde a sua função de carro por causa do ladrão que o roubou. Ele continua funcionando, né? Mesma coisa são os sacramentos da igreja. Os sacramentos foram roubados pelos protestantes, mas se mantiverem a matéria, que é a água, a fórmula, que são as palavras que tem que se dizer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não pode mudar a fórmula. E se tiver a intenção de fazer com que aquela pessoa se torne filho de Deus, né? Porque nós somos filhos de Deus, porque nós somos criaturas de Deus, nós não somos substância de Deus, né? Nós temos uma filiação de Deus, mas diferente da filiação que nós temos com o nosso Pai aqui no mundo, né? Que nós temos a substância do nosso Pai, mas não temos a substância de Deus, só nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas nós somos filhos de Deus por sermos criaturas de Deus. E somos filhos depois do batismo por adoção, porque aí a gente passa a ser agradável a Deus porque a gente recebe a graça. Então, se a senhora tem já, né, esse batismo, a senhora já é católica, basta, né, professar a fé católica, as verdades de fé católica e reconhecer o Papa, né, como autoridade da igreja. E a senhora é católica, não precisa ter feito a primeira comunhão, né? A primeira comunhão não vai tornar a senhora católica, é um outro sacramento, né, que é muitíssimo importante, né, para a gente poder ter essa vida da graça. Só que o problema, como a senhora expõe aqui depois, né, tenho vontade de ser católica. Se a senhora é batizada, a senhora é católica. E se a senhora professa, né, a fé católica. Tenho buscado sozinho entender esse universo gigante que é a Igreja de Cristo. Já me informei numa igreja que vou quando posso, e lá me informaram que eu tinha que fazer um curso referente à comunhão, provavelmente um catecismo, né? Porém, tenho um problema. Não sou casada e vivo com uma pessoa há 22 anos. Disseram que eu teria que casar no civil e na igreja para depois fazer o curso. O problema aqui é que se a senhora vive numa situação, né, irregular, é necessário que primeiro regularize isso, né? Ou seja, fazer o casamento católico. Não é necessário o casamento no civil. O casamento no civil não é a condição para se fazer um casamento no religioso, na igreja. Primeiro faz o casamento na igreja, né? Por quê? Porque da maneira como se vive, ou seja, é uma vida que vivem juntos, né? Uma união estável, vivem juntos, mas não são casados, né? Ou seja, não tem o sacramento do matrimônio. Portanto, há uma relação pecaminosa aqui. É necessário, então, que se regularize isso fazendo o casamento, o sacramento do casamento, do matrimônio, né? Antes de fazê-lo, é necessário a confissão. Vai ser feita a confissão, tanto, né, a senhora vai fazer, quanto o seu companheiro vai fazer essa confissão também. Só que o padre ele só pode dar a absolvição se vocês realmente, a partir daquele momento ali, né, forem casar e não mantiverem mais, né, essa relação pecaminosa. É necessário o casamento. Fora isso, o padre não poderá dar absolvição, porque só pode dar absolvição se você, né, tiver com o propósito de emenda, né, arrependimento, propósito de emenda, de não praticar mais, né, ou não viver mais daquela maneira, né, praticar mais aquele pecado. E aí sim, a senhora vai casar-se, né, e receber as bênçãos de Deus para o seu casamento, receber as graças de Deus, né. Então, a senhora continua católica, é católica, porém não pode receber a comunhão e enquanto continuar vivendo, né, nessa situação. Pode fazer a comunhão espiritual, né, não comunga, mas se une a Deus espiritualmente, mas buscando a conversão, né, do seu companheiro, e procure a orientação de um padre da tradição
da Resistência ou da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, para lhe instruir nesse sentido, né? Então, primeiro confissão, depois o casamento e propósito de emenda, né? Confissão, para depois poder comungar. Então a senhora depois pergunta para mim assim, né? Mediante essa infiltração na igreja, se eu acho que vale a pena eu tentar ser católica, é evidente que sim, né? Não se pode se salvar se não for católico, né? Então, permaneça católica, né? Se não for batizada, procure o mais rápido possível, né? Se batizar, o mais rápido possível. Não tem problema se for na igreja modernista, com um padre modernista, né? O batismo é fundamental, mas ele precisa fazer com água. A água tem que molhar aqui, né? Tem que molhar a cabeça, tem que ter o toque direto aqui, né? Da água na pele, né? E ele precisa dizer as palavras: te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu falo, visto que essa não é mais a igreja verdadeira, ela é a igreja verdadeira. O problema é a doutrina que não é. Entende? Isso aqui é mais difícil das pessoas entenderem, né? A igreja católica continua aí. Não há aqui uma outra igreja. Há uma concepção de igreja que é produto dessa nova doutrina, né? Mas a igreja continua aí, ela vai permanecer aí. Um dia eles vão sair, um dia eles vão se converter, não sei como vai se dar isso, né? Mas a igreja vai permanecer aí. Apesar deles, a igreja vai permanecer. Então, o sacramento, né, do batismo, o que foi mudado foi o rito, né, do exorcismo. Na crisma, que é o outro sacramento também, né, que mudou alguma coisa, mudou coisas que realmente são muito graves. Por exemplo, né, a matéria, que é o óleo de oliva, modificou, agora não é mais óleo de oliva, é qualquer óleo, né? Essa mudança feita por Paulo VI também. Então isso já é muito grave, porque mudou a matéria. Me parece também que mudaram também, né, a forma, ou seja, algumas palavras também mudaram. Então por isso que se você procurar um sacerdote da tradição, ele vai fazer a crisma, né, sob condição. Então, a próxima pergunta da Rose Marilane. Ela diz assim: Salve Maria, Santíssima Professor. Gostaria que desse uma explicação sobre a validade ou não da missa nova, pois a minha irmã tem dúvidas e acredita que a missa nova é válida, porque tem muitos padres bons. Bom, a missa nova é válida, ela é ilícita, né? Ela é válida. Por que ela é válida? Porque manteve essas três coisas, né? A matéria, a fórmula, né? E a intenção. Então é muito importante que o padre tenha a intenção de fazer o sacrifício e de fazer a transubstanciação, né? Ou seja, fazer a consagração da hóstia para que Nosso Senhor possa estar verdadeiramente, né, ali, sob as espécies de pão e vinho. Mas substancialmente Nosso Senhor está ali. Então aquela hóstia e aquele vinho deixa de ser hóstia e vinho para se tornar corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor. Aí a missa é válida, né? Mas ela é ilícita porque ela é contrária a Deus, né? Ela desagrada a Deus. Eu vou dar um exemplo aqui, né, que é terrível, né, mas é assim. Por exemplo, uma missa negra, ela é válida. Se o padre, isso acontecia, por exemplo, né, Francis Dashwood, né, era um lord inglês que do século XVIII, fundou o Clube do Inferno, né, o Hellfire Club, numa antiga abadia, né? E ali eles realizavam, né, os seus rituais satânicos, né, com padres que faziam, né, a missa negra. Esse padre realmente tinha a intenção de fazer a consagração porque queria a profanação. Exato.
Então, a missa negra, ela é uma missa válida. Por quê? Porque ela ocorre, né? E ela é feita com a matéria, com a forma e com a intenção. Então, acontece a transubstanciação. Só que ela é ilícita, porque o objetivo dela é profanação, é o sacrilégio, entende? Então, a missa nova, ela é válida nesse sentido, né? Não é válida porque ela é agradável a Deus. O fato dela ser desagradável a Deus faz com que ela seja ilícita, né? Mas ela é válida, pode acontecer a transubstanciação, né? Agora, quem já conhece a crise da igreja e já conhece os problemas da missa nova, a intenção da missa nova e como é que ela foi feita, né? Não deve ir mais à missa nova. É pecado mortal, dizia Dom Lefebvre, né? E a missa nova depois que já conhece os problemas. Para quem não conhece ainda e está lá, né? Deus é que vai, né? Vai ver a situação. Mas para quem já conhece, né? Aí é uma questão de consciência, né? De dever de consciência. Outra coisa que ela diz aqui, que a missa é nova porque os padres são bons. Não, isso não, né? Mesmo um padre bom, né? Vamos ver em que sentido que se aplica isso daí, né? Porque, como eu já disse antes, não basta ser bom, né? Tem que estar em estado de graça, né? Se você é bom, mas você morre em pecado mortal, não adiantou nada, né? Você precisa estar em estado de graça e precisa estar do lado certo, né? Você vai ver gente boa nas religiões falsas, né? Mas isso não vai ser o bastante para eles, né? Terem a salvação. Então, o padre bom, Nosso Senhor diz assim, né? Quem é bom, né? Bom é aquele que ouve a palavra de Deus e faz, né? Conforme a vontade de Deus. Esses aqui são os bons, né? Não adianta a pessoa ser boa e não fazer a vontade de Deus. Então, se o padre é bom, mas, né? Ele na hora que está lá celebrando a missa, ele está falando coisas que são contra Deus, né? Contrárias a Deus, né? Ele pode ser muito bom, muito bonzinho, né? Mas não vai adiantar muito, né? Mas o fato é que para a missa ser válida, nem precisa do padre ser bom, nem nesse sentido, né? Basta que o padre faça de acordo, né, com esses três requisitos, né? Matéria, forma e intenção, né? Então não depende, né, da bondade do padre. Veja, por exemplo, no caso da missa negra, né? Agora, a transubstanciação depende da intenção do padre, né? Depende da intenção dele, não dos fiéis, né? Por quê? Porque é sacramento, não é sacramental, né? Próxima pergunta, o João Paulo te faz. Ele diz assim: professor, diante de exposições como a desse vídeo, surge a pergunta inevitável feita até por muitos que insistem em não reconhecer a crise instalada. Pergunta dele: nessa situação toda, onde fica a questão da indefetibilidade da igreja? Pois bem, né? É como eu disse, né? A igreja, a gente precisa entender, né? Tem boas aulas do padre Dom João Batista, né? Aqui da Resistência, explicando sobre isso aí no canal do Mosteiro da Santa Cruz. Eu recomendo que assistam, né? A igreja, ela também tem um corpo e ela tem uma alma, né? Assim como nós. O corpo da igreja é essa parte visível da igreja, que é composta pelos membros batizados da igreja, né? Batizado, você faz parte, né, dessa parte visível da igreja, que é o corpo da igreja, né? Mas a igreja tem a sua alma, que é maior do que esse corpo. A alma da igreja estão os santos do purgatório, que precisam passar pelo fogo do purgatório para finalmente ir para o céu. É chamada a igreja padecente, né? E a igreja triunfante, que já são os santos que já estão no céu, gozando da visão beatífica, né? Então você tem essa igreja triunfante. E você tem essa igreja militante, porque aqui na Terra nós estamos lutando, né, pela nossa salvação, pelos direitos de Deus, né, pelos direitos da igreja. Então nós compomos a parte, né, do corpo da igreja. Essa parte do corpo da igreja, se você está em pecado mortal,
você está dentro do corpo da igreja, mas você está fora da alma da igreja. Né? E sempre que comete um pecado mortal, a gente perde o estado de graça e a gente fica fora da alma da igreja, mesmo sendo membro da igreja, fazendo parte do corpo da igreja. Né? Esse conceito a gente aplica também, né, para dizer o seguinte, né, os povos antigos, por exemplo, né, os povos nativos da América, que aqui viviam antes da chegada dos europeus, ou seja, esses povos aqui não conheciam a Igreja Católica, não conheciam Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então não conheciam a verdade, né, revelada, viviam um estado de isolamento aqui. Né? Pergunta, se esses homens todos se perderam, foram para o inferno? A resposta é não. Né? Se mesmo estando fora do corpo da igreja, eles fizeram parte da alma da igreja, ou seja, viveram de acordo com as leis naturais, né? Sem pecado, né? Sem pecado mortal. Os que viveram assim, né, fizeram parte da alma da igreja. Porque existe uma coisa chamada ignorância invencível, né? Ou seja, eles viviam numa situação tal que eles não tinham como ter conhecimento e nem ter acesso aos sacramentos. Então a ignorância é invencível devido a esse isolamento, né? Mas se viveram de acordo com as leis naturais que estão gravadas, né? De certa forma a gente fala que estão gravadas, mas nós percebemos as leis naturais, né? A sindérese, né? Eu já expliquei também na outra aula sobre as leis naturais. Então, se viveram de acordo com as leis naturais, pertenceram à alma da igreja. Né? Então, o que nós temos, né, é parte da igreja, ou seja, do corpo da igreja, que está, né, vivendo essa crise terrível. A igreja permanece. Né? O problema é o corpo hierárquico da igreja, que está sofrendo, está padecendo dessa doutrina maldita da religião do homem, né? Que é um câncer. Né? Mas a igreja permanece. Então é necessário que nós, né, estudemos a crise da igreja, que nós cumpramos nossas funções de Estado e procuremos, né, viver santamente. Né? De que maneira vamos fazer isso se a igreja está ocupada, né, dessa maneira? Né? Nós temos que procurar bons padres. Nós vamos encontrar esses padres no modernismo com boa doutrina. Quando eu digo aqui bons padres, é padres de boa doutrina. Tá? Dificilmente. Boa doutrina nós vamos buscar, né, na Fraternidade Sacerdotal São Pio X ou na Resistência, porque mesmo nesses institutos como o Ecclesia Dei, por exemplo, né, que você também tem bons padres, mas a doutrina já não está boa, né, porque eles estão já atrelados, né, à autoridade de Roma, estão submetidos a essa autoridade a tal ponto que precisam reconhecer a missa nova e já não tem mais não tem mais a capacidade de reconhecer que existe um corpo estranho na igreja que entrou pelo Vaticano II, que é essa religião do homem. Se eles reconhecem a missa nova, eles aceitam a religião do homem. Nós não devemos aceitar a religião do homem. Então, onde que nós vamos encontrar boa doutrina? Naqueles que rejeitam a religião do homem. Né? Os padres da Fraternidade Sacerdotal São Pio X e da Resistência. E pode se perguntar, né? Só aí? Olha, gostaríamos nós que os padres que estão, né, submetidos à autoridade eclesiástica da jurisdição ordinária, que eles tivessem a coragem, porque é necessário ter essa coragem. Se a gente nunca falar da crise da igreja e da nova religião que entrou na igreja pelo concílio, as coisas nunca vão mudar. É necessário que esses padres abram os seus olhos, é necessário que esses padres digam não a isso também. É necessário que esses padres busquem a verdadeira doutrina católica, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo VI dizia no encerramento do concílio que a religião do Deus que se fez homem, ou seja, a religião católica, né? Porque Deus que se fez homem, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, se encontrou com a religião do homem que quer se fazer Deus.
E isso foi o que ele disse no encerramento do Concílio Vaticano II. Então, admitia essa nova religião. Mas se os padres continuarem, nesse estado de torpor, mornos, essa crise nunca vai passar. Então é necessário que alguém acorde eles. Bom, próxima pergunta aqui do Josan. Como você vê o batismo hoje em dia? É válido batizar alguém numa igreja que segue a missa nova? É válido, até numa igreja protestante, desde que se cumpram, essas prerrogativas, matéria, forma e intenção, certo? O problema, por exemplo, das igrejas protestantes é que eles vão fazer isso quando a pessoa está com 9 anos de idade, Então, eles vão dizer que é o batismo de arrependimento, na realidade, não, o batismo não é batismo de arrependimento, o batismo é batismo para poder a pessoa receber a graça santificante, que ela não recebe enquanto não tem batismo. Você vai esperar completar 10 anos de idade para receber a graça santificante. Se morrer antes, não vai ver Deus, não vai estar junto a Deus. Mesmo que seja uma pessoa que não cometeu pecado nenhum, mas não vai estar junto a Deus. Uma pessoa quando está doente, ela precisa de médico urgente. Você não vai esperar até ter 10 anos de idade para ela decidir se ela quer ir no médico ou não. É dever do pai levar a criança ao médico. Você não vai esperar a criança decidir por ela própria. Então é o caso do pecado original. Então, é válido sim, tá bom? Inclusive, até num caso de emergência, se não tiver ninguém para fazer, você mesmo pode fazer um batismo, com a água, com a intenção e com a fórmula. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Num caso de emergência, de pessoa vai morrer e a pessoa não foi batizada ainda, até uma pessoa comum pode fazer. Muito bem. Depois o Ailton pergunta: professor, a quem não tem acesso à missa tridentina, como eu que moro em uma cidade que só tem missa no rito novo, o senhor aconselha que continue indo à missa nova ou eu deveria deixar de ir a esta missa? Se já tem conhecimento da crise, não vá à missa nova. Abandone a missa nova. Não assista à missa nova. Procura padre da fraternidade ou da resistência. Pelo Brasil todo tem. Da resistência menos, da fraternidade tem bastante ainda. Quanto ao preceito dominical, se você não tem condição, está a quilômetros de distância, 2 horas, 3 horas de distância de uma missa tridentina no domingo, pense no seguinte: ir à missa é um mandamento da igreja, tá certo? É um mandamento da igreja ir à missa. Se a igreja ela não lhe dá condições de ir à missa, ou seja, ela te oferece uma missa que, embora seja válida, não é lícita, você não é obrigado a cumprir este preceito da igreja. Você cumpra o preceito da lei de Deus, que é santificar o domingo. Então, se a igreja não lhe oferece a missa verdadeira, você não tem condições de ir a essa missa verdadeira, santifique o domingo, cumpra a lei de Deus que está acima, nesse caso aí, da lei da igreja. Então, santifique o domingo. Como é que santifica o domingo? Não faça compras nesse dia, a menos que seja uma coisa urgente. Não trabalhe. Não assista a televisão, esses programas horrorosos de domingo, que foram feitos para destruir o domingo mesmo. Futebol, essa coisa toda. E simplesmente dedique a sua família e a Deus acima de tudo. Procure viver o domingo honrando a Deus, Reze o terço, reze o rosário em família. E dessa maneira você vai estar agradando mais a Deus do que indo para a missa nova. Continua ele, Ele viu numa aula do professor Fedeli, que diz que a missa nova é ilícita, mas é válida. Sim, ela é ilícita, embora seja válida. Então, de algum modo, Nosso Senhor se faz presente na Eucaristia ainda assim. O problema é que, embora Nosso Senhor esteja presente na Eucaristia, se o padre na missa nova tem a intenção de fazer a consagração, vai ser feita a consagração, Nosso Senhor vai estar ali. Só que essa missa vai ser um sacrilégio, porque as pessoas estão comungando na mão, estão comungando de pé, de forma totalmente irreverente, mal vestida, cantando,
né, conversando. Então é uma missa sacrílega que ofende a Deus, né? Ofende a Deus. Então, né, por ela ser válida, ela se torna ainda pior por ser, né, sacrílega. Talvez se a missa nova for só, né, e sem consagração, como já deve ser em muitos casos aí, né, ela vira um culto protestante ou coisa assim, né? Mas ela tanto ofende mais a Deus no momento em que ela é válida, quando ocorre a transubstanciação, né? Imagina receber comunhão na mão, depois eles batem assim, né? E aí cai aquelas partículas, né? Que cada partículazinha daquela é nosso Senhor inteiro. E depois pisa-se em cima, né? Então não vá, né? Procure uma missa tridentina, se não for possível, santifique o domingo, né? Agora, o problema maior que eu vejo nisso daí, né, é a questão dos outros sacramentos, principalmente o da confissão, né? O da confissão. Então é preciso procurar um padre da tradição que tenha a formação, né, de teologia moral para poder dizer exatamente, né, a penitência que se deve cumprir em função daquele pecado. Porque os padres modernistas, né, eles não têm formação em teologia moral, eles andam lendo mais Freud, né, do que a teologia moral. Então, para eles, né, praticamente, o Papa Francisco disse recentemente, né, que o padre ele deve perdoar sempre os pecados, mesmo que o pecador não tenha se arrependido. Como é que é isso? Né? Vai continuar pecando, né? Absurdo. Depois aqui tem um amigo também que perguntou para mim sobre a questão da jurisdição, né? Se é lícito se colocar sobre a jurisdição de Roma nesse momento, né? Ora, se na época de Dom Lefebvre já não era, né? Imagina agora na época de Francisco I, né? A jurisdição tem a jurisdição ordinária. Jurisdição, né, é uma palavra que vem do latim, né? O direito, né? Dizer o direito, né? De executar as leis, né? Essa autoridade, né? De fazer, executar as leis. Agora você tem a jurisdição ordinária. Essa jurisdição ordinária é a jurisdição territorial. Isso aqui é importante para dizer que foi por isso que Monsenhor Lefebvre não foi cismático e as suas sagrações, né, não caracterizaram cisma. Porque a jurisdição ordinária ela requer jurisdição territorial. Então você tem o bispo e tem a diocese, né? Ou seja, a autoridade daquela região, daquela diocese, pertence ao bispo. Mas tem a jurisdição de suplência. A jurisdição de suplência é a jurisdição suplanta a jurisdição ordinária, devido ao estado de necessidade dos fiéis, porque a fé está correndo perigo, né? Então, a salvação da alma, que é a lei maior da igreja, né? Se aquela alma corre perigo de perdição, né? Então, aí se aplica a jurisdição de suplência. Ela suplanta a jurisdição ordinária. Quando Dom Lefebvre fez a sagração de Econe, né? Sagração episcopal, ele não deu território a seus bispos. Ele fez uma sagração recorrendo à jurisdição suplantória, à jurisdição de suplência. Não a jurisdição, né, ordinária. Se ele fizesse isso, ele incorreria em cisma, porque ele estaria, né, dando aos bispos que ele sagrou, ele estaria dando, né, um território. Dom Lefebvre nunca fez isso. Nunca fez isso. Todos os padres, né, da fraternidade, todos os bispos da fraternidade ou da resistência, né, atuam dessa maneira, fazendo uso da jurisdição de suplência, não de jurisdição territorial, né? Por quê? Porque é necessário que nós tenhamos padres que professem a verdadeira fé católica, não a religião do homem, não a religião do homem. Enquanto Roma não se converter, enquanto Roma não condenar essa religião do homem, né? Enquanto Roma não voltar à fé católica, à doutrina católica, nós continuaremos em estado de necessidade. Nós nunca podemos nos unir e nos colocarmos sob a autoridade destes bispos e destes padres
que possuem uma outra religião, ainda que eles não saibam disso. Mas eles deveriam saber. Eles têm meios para saber, não estão em ignorância invencível, estudem. Né? Vocês têm meio de saber que a religião do Concílio Vaticano II, o problema do Concílio Vaticano II não é a teologia da libertação, é a religião do homem. E é da religião do homem que nasce a teologia da libertação. A teologia da libertação, ela não é a causa, ela é uma consequência da religião do homem. E a fumaça de Satanás, que é essa religião do homem, entrou na igreja pelo Concílio Vaticano II. O Papa João XXIII, quando decidiu fazer o concílio, tem uma cena muito interessante, ele abre as janelas assim, né, do Vaticano, e diz assim, é preciso abrir um pouco para entrar um ar fresco, né, porque aqui está muito mofado. Ele estava dizendo exatamente, né, que aquela igreja estava mofada, né, essa igreja de 2000 anos estava mofada, era preciso respirar novos ares. Então ele abre a janela e por aí que entrou a fumaça de Satanás, né. Então, nós devemos continuar afastados deles, né? Sempre recorrendo a essa jurisdição de suplência, né? Em função dessa nossa necessidade. No momento em que nós começamos a achar que a crise da igreja se resume à teologia da libertação, né? A crise da igreja na nossa cabeça desaparece, porque não tem crise na igreja, né? Existe uma crise política de um determinado, né, corpo, uma determinada parte da igreja que adotou mais uma espécie de socialismo, né, do que adotou. Mas o problema não é isso. A teologia da libertação, ela nasce da nova teologia. Ela nasce do existencialismo do Kierkegaard, né, da ideia existencialista. Depois é só pegar, né, a doutrina do existencialismo e aplicar na teologia da libertação, dando a preferência aos pobres, né? Que é só isso que faz a teologia da libertação. Ela pega o existencialismo né, e coloca o pobre como centro, né? São as periferias, né? A teologia do encontro, né? Os pobres e tal. Mas a doutrina é a doutrina da religião do homem, né? Da Nouvelle Teologia. Muito bem, espero aqui ter esclarecido essas dúvidas e pretendo, com o tempo, gravar um pouco mais aulas respondendo a essas questões também, que são muito importantes. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.